A minha saudação a você que acompanha a TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Estamos chegando com a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o nosso programa semanal com notícias, com informações e os principais acontecimentos do âmbito da Diocese de Caxias do Sul. É o nosso contato levando até você sempre as informações que movimentam a nossa Diocese de Caxias do Sul, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. O programa de hoje será um programa especial de balanço, de retrospectiva sobre a 141ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. Farroupilha, a Serra Gaúcha e a Diocese de Caxias do Sul viveram nos dias 23, 24 e 26 de maio mais uma edição da Romaria, mas também uma Romaria totalmente diferente, uma romaria sem a presença, sem o calor humano dos devotos no santuário. Esta edição da romaria foi celebrada com portas fechadas e totalmente virtual. 3 milhões de pessoas acompanharam a programação da Romaria de Caravaggio, as celebrações entre o sábado, o domingo e o dia 26 de maio. Foi um recorde em termos de movimentações pelas redes sociais do Santuário de Caravaggio. No programa de hoje vamos ter a participação do reitor do Santuário Diocesano, Padre Gilney Fronza, do Bispo Diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, e também do assessor de imprensa do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, o Leandro Ávila. Todos estarão falando sobre a grandiosidade e contando como foi esta edição da Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Padre Gilney Fronza, reitor do Santuário Diocesano, declara que a Romaria de 2020 foi uma Romaria virtual, em que o santuário foi até o encontro dos devotos. A tradicional Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha, na Serra Gaúcha, aconteceu sem a presença de romeiros no santuário. Foi uma romaria virtual, com a transmissão das missas do santuário por meio de diversas plataformas. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio aqui em Farroupilha celebrou nesta terça-feira o dia mais importante da 141ª Romaria de Nossa Senhora, mas de uma forma jamais vista na história, com a praça completamente vazia. Não há sequer um romeiro, um devoto aqui no santuário. Eles foram orientados a permanecerem em casa devido à Covid-19. Todas as celebrações que têm ocorrido no santuário têm sido de portas fechadas e restritas apenas aos sacerdotes, ao bispo diocesano, equipes de coral e canto. Uma romaria virtual, diferente, mas que nos conecta com a fé. A Praça do Santuário de Caravaggio, que sempre recebe milhares de devotos na Romaria, neste ano esteve vazia, mas o certo é que muitos devotos estiveram conectados virtualmente com Caravaggio. Significou muito hoje o santuário virtual, alcançando milhares de pessoas que rezaram conosco, que agradeceram conosco, e que certamente haverão de vir mais adiante, exatamente porque novamente ficou no coração de cada um latente o amor, o carinho, a gratidão por esta mãe que temos aqui sob o título de Nossa Senhora de Caravaggio. Uma romaria diferente também para a equipe sacerdotal aqui do santuário, para vocês que viviam o dia a dia com muitas peregrinações. Esta romaria é um tempo também reservado para pensarmos mais sobre a vida? Eu diria que sim, todos nós temos essa possibilidade, né, de pensarmos mais. Já foi assim a Quaresma, já foi assim a Páscoa, está sendo agora também, com emoção, com dor também, que a gente reza e não encontra as pessoas ali conosco. Por outro lado, a gente sabe que as pessoas depois de cada prece, de cada oração, ou junto com a prece que nós fazemos,
ou antecipam as preces pelos os vários recados que nós recebemos, e que então tudo isso dá um alento na gente. Mas pessoalmente assim, é algo difícil de se compreender, de se fazer. Ainda bem que o Papa Francisco nos ajudou naquela tarde na Praça de São Pedro, quando ele rezou sozinho, e a gente pôde perceber os milhares e os milhões, talvez, de pessoas que com ele estavam, como rezaram. E a gente busca também, inspirado naquele exemplo, fazer acontecer também esta festa, que apesar da ausência, é carregada de sentimentos e de emoções também. A gente percebeu também e tem registrado muitas movimentações, muitos acessos pelas redes virtuais. Tem sido uma ferramenta importante para manter essa ligação Nossa Senhora com os seus devotos? Nós, quando iniciamos o santuário, a história do santuário iniciou com um quadrinho, uma estampa de Nossa Senhora. Hoje nós temos um santuário que é referência na Serra Gaúcha, que é a atração da espiritualidade na Serra, e certamente daqui se irradia muito da espiritualidade por um quadro. Imagina agora que nós temos toda esta possibilidade pela rede, pelas mídias sociais. Então, se aquele quadrinho produziu este milagre, trazido da Itália, fez com que acontecesse e tocasse o coração de tantos, imagino que agora, pela condição e pela capacidade que nós temos de chegar a tantos lares e a tantas pessoas, o efeito é multiplicador, e isto é um efeito também consolador, porque certamente seria bem difícil, mais difícil do que está sendo, se nós não tivéssemos esse sinal, se Caravaggio não existisse aqui, se não fosse este monumento à esperança e à certeza de dias melhores. Faz a diferença você passar uma pandemia e dentro da pandemia você encontrar a referência, o Santuário de Caravaggio, de pedir a bênção, de rezar, de se aproximar também de Deus, por este que é também um canal, um instrumento da graça de Deus, porque Ele nos deu, Mãe, esta que hoje louvamos e agradecemos aqui em Farroupilha, em Caravaggio. Claro que a nossa fé ela seria completa sempre presencialmente. Na impossibilidade do presencial, o virtual nos preenche? Eu acho que é diferente. Mas o Papa Francisco diz para a gente não se acostumar. O que importa é estar em torno da mesa, o que importa é repartirmos o pão, é carne e osso, é a pessoa, é o olhar, é a expressão. O virtual veio para somar, veio para ajudar, mas nada substitui aquela presença amiga, acolhedora, a presença que fazemos também junto aos momentos de celebração eucarística. Padre Junei, passada a festa, passada a Romaria, como vai seguir o Santuário de Caravaggio? Caravaggio vai continuar desta forma com restrição aos devotos? Nós vamos acolher tudo aquilo que for nos passado de orientação visando o bem de todos. Nós estamos numa crise sanitária e precisamos seguir as normas sanitárias para superarmos este momento de pandemia. Isto é o que nós queremos fazer, com responsabilidade, às vezes lamentando que seja assim, porque ninguém gostaria de ter esta pandemia aqui, mas com certeza cumprindo aquela que é também a nossa obrigação de compromisso e responsabilidade. Que todos mesmo, em todas as áreas, que forem sensatos e forem de fato responsáveis pela vida humana, estarão fazendo. Logo após a celebração da missa das 10h30 do dia 26 de maio, no Santuário de Caravaggio, aos pés de Nossa Senhora, o bispo diocesano Dom José Gislon falou sobre o sentido amplo da Romaria de Caravaggio para a Serra Gaúcha.
o bispo também recordou a ternura materna de Nossa Senhora. O bispo diocesano de Caxias do Sul presidiu a Santa Missa das 10h30 da manhã. Dom José Gislon lembrou da ternura materna de Nossa Senhora. Olha, eu penso que o sentido dessa romaria para toda a realidade da Serra Gaúcha ela é muito forte, porque sempre foi um vínculo de comunhão e de fé do povo de Deus e ao mesmo tempo de partilha de uma caminhada de vida a partir da realidade de tantas realidades que esse povo já viveu ao longo desses mais de 140 anos. Por isso é muito marcante na vida da sociedade como um todo também. Aqui as pessoas ao longo desses anos vieram colocando a vida, colocando as realidades difíceis que assolavam a vida do povo, mas também colocando diante da ternura materna de Maria suas esperanças, suas alegrias, né? Sempre tendo no coração essa confiança de que a ternura materna de Maria aliviaria as dores e ao mesmo tempo intercederia junto ao seu Filho Jesus pelas necessidades desse povo de Deus. E mesmo nesse tempo de isolamento social, esse povo de Deus continua colocando a vida diante do Senhor, diante da ternura materna de Maria, porque percebemos que milhares de pessoas sempre estão coligadas aos meios de comunicação, à rede, digamos, de informações do santuário, né? Porque tem um vínculo muito forte de caminhada de fé com essa realidade, com essa casa materna, esse santuário dedicado a Nossa Senhora de Caravaggio. Uma forma diferente de rezarmos nesse ano? Eu penso que é uma forma onde as pessoas também procuraram acessar os meios de comunicação, mas não perderam o vínculo de comunhão e, acima de tudo, o espírito de oração, de se sentirem um povo orante, mesmo diante da pandemia. Não viveram o isolamento na indiferença, mas estão vivendo o isolamento social num profundo espírito de oração e de comunhão. Comunhão com a realidade da igreja local, comunhão com a realidade também daquilo que está acontecendo no nosso país e no mundo, colocando a vida própria e a vida das pessoas diante da misericórdia de Deus, mas também diante da paternidade de Deus e da maternidade de Maria, mãe de Jesus e nossa. Você está acompanhando o programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações e os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Hoje o programa totalmente especial, fazendo um balanço da 141ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, que neste ano teve como tema: Ó Maria, Mãe compassiva, ajudai-nos a cuidar do dom da vida. Nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, estaremos conversando com o assessor de imprensa do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, o Leandro Ávila. Ele nos contará a dimensão do que foi a Romaria virtual deste ano. 3 milhões de pessoas, 3 milhões de devotos acompanharam virtualmente a Romaria de Caravaggio e as celebrações que aconteceram no sábado, no domingo e também na terça-feira, dia 26 de maio. Fiquem ligados, a gente retorna em seguida. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Já estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações e os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul, semanalmente no ar, aqui pela nossa TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Por aqui você fica sabendo do que de mais importante acontece na vida da igreja da Diocese de Caxias do Sul. O nosso programa de hoje é especial porque faz um balanço, uma retrospectiva do que foi a Romaria de Caravaggio 2020. Sim, uma romaria completamente diferente. Em 140 edições, nenhuma foi como a 141ª edição da Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. Todas as edições da conhecida festa de Caravaggio sempre foram marcadas pela presença fervorosa dos devotos, dos peregrinos de Caravaggio. Neste ano, tudo ao contrário, em função da pandemia da Covid-19. Praça do Santuário vazia, igreja, o santuário completamente fechado e celebrações restritas somente para sacerdotes, equipes de liturgia, coral e aos colaboradores diretamente da celebração. Nada mais do que isso, até para cuidar da própria vida face à questão do próprio coronavírus. Mas foi uma romaria que entrou para a história de Caravaggio porque esta edição alcançou 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas acessaram virtualmente a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio em apenas 3 dias. A 141ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio chegou a 3 milhões de pessoas. O público foi atingido pelas redes sociais do Santuário de Caravaggio entre o sábado, o domingo e o dia 26 de maio. O maior impacto nas redes sociais ocorreu no dia 26 de maio, na missa das 10h30 da manhã, que foi presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Devido à pandemia da Covid-19, a romaria deste ano ocorreu com o santuário de portas fechadas e com as celebrações transmitidas de forma virtual, proporcionando aos devotos poderem acompanhar de suas casas a maior romaria da Serra Gaúcha. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha ultrapassou a marca de 110 mil seguidores nas redes sociais. O Facebook é a rede social com o maior número de adesões. São mais de 80 mil seguidores. Logo em seguida aparece o Instagram com mais de 30 mil seguidores. E o canal no YouTube registra mais de 1.500 seguidores. Na Romaria, o Santuário deste ano, que foi totalmente virtual, Nossa Senhora de Caravaggio teve mais de 3 milhões de visualizações, 3 milhões de acessos graças às redes sociais. O Santuário de Caravaggio aposta e cada vez mais vê nas redes sociais uma alternativa e um meio também para levar a devoção mariana. A assessoria de imprensa do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio divulgou ainda no final da terça-feira, 26 de maio, o impacto junto ao público das redes sociais. A avaliação é de que os 3 milhões de pessoas atingidas com a romaria pelas redes sociais é um recorde para o santuário. Sim, graças a Deus, um processo de entrar neste mundo virtual que vinha acontecendo no santuário já há bastante tempo, mais de 6 anos, desde a chegada do padre Junei Fronza, que junto a vários grupos de assessoria se foi crescendo nesse mundo digital e já havia uma plataforma consolidada nesse tempo para acolher através das mídias sociais todos esses que não puderam vir e que Nossa Senhora foi através das mídias digitais. Então, para nós, a gente esperava um grande número, talvez não sei se tudo isso. Nós já vínhamos num crescimento. Em janeiro, a gente já tinha tido em torno de 1.400.000 visualizações no mês, em 30 dias. Agora a gente chegou a 3 milhões, mas em todas as plataformas um crescimento muito grande. A gente teve, por exemplo, no YouTube de 1.500 inscritos, a gente pulou para 3.000. A gente teve simultaneamente durante as missas mais de 3 mil pessoas assistindo só
no Facebook, mais de 1000 no YouTube, mais de 400 no Instagram. Então foi uma romaria muito atípica, muito diferente. A gente não se alegra por ela ter sido dessa forma, mas se alegra por ter a possibilidade das pessoas acessarem e rezarem conosco, e se emocionarem, e poderem viver esse momento de fé, de esperança e também de oração pelo fim da pandemia. Foi uma forma também de Nossa Senhora poder tocar os seus devotos e os filhos tocarem a mãe? Olha, eu até brinquei com a minha mãe, que está sem me dar beijo por algum tempo já, de que é a forma que Nossa Senhora tem de cuidar dos filhos, é dizer, fica em casa, te cuida, eu estou contigo, eu vou à tua casa. Não há nada mais materno do que aconteceu, né? Maria que se preocupou com os filhos, claro, não foi uma decisão somente do santuário, houve também o Ministério Público, mas não se podia ter outra decisão, como disse o padre Junei mesmo, como disse o reitor, que não fosse valorizar a vida. O lema é, ó Maria, Mãe Compassiva, ajudai-nos a cuidar do dom da vida, e isso foi o mote, isso foi o tema desta romaria. Foram 3 milhões de acessos desde o sábado até a terça-feira, com o pico na terça-feira. Com o pico na terça-feira, nossa maior audiência foi a missa das 10h30, também, né, transmitida pela Canção Nova, né, para o mundo inteiro. Então a gente teve, além da Canção Nova, a gente teve também acessos muito grandes, principalmente de Portugal, Itália, Angola, Paraguai, Argentina. Então foi uma festa que, apesar de mais de 3 milhões de pessoas, através da Canção Nova também nós atingimos, uma festa que saiu fronteiras, né, que passou o Brasil e foi a encontrar devotos pelo mundo inteiro. Das 3 plataformas sociais que o santuário está usando, o Facebook, o YouTube e também o Instagram, ainda qual é a que concentra o maior número de devotos online? O nosso maior grupo está no Facebook, tanto é que agora na terça-feira a gente chegou a 70 mil que seguem a página, que estão inscritos, e a 80 mil seguidores. Depois vem, nessa festa surpresa mesmo, foi o YouTube, foi o maior crescimento nela, e o Instagram, que a gente tem em torno de 30 mil seguidores. Hoje o Santuário de Caravaggio está se posicionando em termos de redes sociais com uma certa referência para a região também, porque muitas pessoas acompanham o próprio terço, as próprias missas que são transmitidas. Já se criou essa cultura e ela foi criada ainda antes da pandemia. Sim, eu lembro que quando se começou com o terço, isso há muitos anos atrás, a gente tinha lá 45 pessoas assistindo. E é uma coisa que foi aumentando, as pessoas já têm o hábito de, naquele horário, celebrar. E não só aqui no Brasil, tem pessoas como Dona Maria Ofélia Varajão, como Dona Olga Abrantes, que são de Portugal, que lá já é tarde, e elas não perdem um terço. A gente sabe que lá já é mais de 11 horas da noite, e elas também estão rezando conosco sempre. Com certeza a nossa fé necessita ser presencial. O correto era estarmos no santuário, aos pés de Nossa Senhora. Mas dada a pandemia da Covid-19, com certeza Nossa Senhora acolheu os devotos, os pedidos, as orações e as preces dos devotos também de forma virtual. Afinal de contas, Maria sempre zelou pela vida e pela saúde. Eu quero aproveitar também para concluir o programa e informar que semanalmente, de segunda a sexta-feira, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio celebra às 17 horas a missa recordando a hora da aparição de Nossa Senhora, e às 18 horas tem a récita do terço. Tanto a missa quanto a récita do terço são transmitidas pelas redes sociais do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E depois, aos finais de semana, também tem a transmissão de muitos momentos religiosos do santuário
pelas redes sociais. A Diocese de Caxias do Sul concluiu a romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e já se prepara para a 142ª festa em honra a Santo Antônio, o santo padroeiro de Bento Gonçalves. Desde o domingo 31 de maio já acontece a trezena de Santo Antônio, com as celebrações sempre às 18 horas no Santuário de Santo Antônio em Bento Gonçalves. E depois, no dia 13 de junho, teremos uma programação especial em Bento Gonçalves, que também vai respeitar as questões sanitárias, mas haverá uma programação religiosa especial e também a procissão com Santo Antônio pelas principais ruas de Bento Gonçalves. No entanto, apenas a imagem de Santo Antônio estará passando pelas ruas de Bento Gonçalves. Nós chegamos ao final da edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais esta edição. Que Nossa Senhora de Caravaggio continue nos abençoando, nos dando muita vida, muita paz e muita saúde. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo Ponto de Encontro, aqui na TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.